a ideia, eu estava conversando com o Braga aí, né? Fecha aqui? Pode fechar. E aí o Braga conversando sobre o PNI, né? Não sei muito o que se trata, né? Porque eu sou novinho, entrei em 2014 aqui, mas logicamente se for uma demanda da polícia, é uma demanda minha aqui como diretor. Eu conversei com ela um pouquinho por cima, ela na mesma hora eu liguei para ela, isso aí foi determinação do TCU, inclusive aconselho a entrar na justiça, porque a SECOM e quem é? SECOM, polícia e consultoria. Consultoria, os médicos. Aí ele falou que a SECOM e consultoria já entrou, que não tem jeito de fazer mais nada, e inclusive ela também, acho que estava sendo escutada. Enfim, aí eu falei, vamos chamar, né? Indicado aí para poder dar uma orientação pro pessoal. Nós estamos tentando, primeiro, via administrativa, que é sempre melhor do que uma ação na justiça. Né? Me parece que todas as alternativas administrativas foram esgotadas. Pode ficar. Porque já mandou continuar a escolação, né? Já mandou aviso para todo mundo aí que quem estava suspenso. Demais. Ele pode se tentar, se o Senado. A pergunta dele é bem pertinente. Eu tenho uma dúvida, eu não estava falando em relação a isso. A decisão do TCU é baseada em um acórdão. E o acórdão é impositivo ao Senado, como o Pedro estava respondendo. Desde que o presidente queira peitar. E ele, presidente? Queira peitar. Entendeu? Se o Senado resolver falar, não cabe aqui, eu vou correr. Você entendeu? Uma vez que ele não fez isso, entende que ele acatou. Mas já chegou no conhecimento dele? Do atual presidente. Isso sim, é um processo. Que é um parecer da advocacia, inclusive. Ele escuta muito o Fernando, né? Eu estou muito próximo dele lá e muita demanda nossa aqui, ele sempre consulta o Fernando. Então hoje ele tem um Fernando ali, o advogado do Senado, como assim? Ó, vê que o Fernando lá tiver tudo certo. Eu acho que, a Ilana também, a Ilana não combina nada, não tem a força assim, de uma coisa grande dessa, nem o Fernando, de chegar e simplesmente, creio eu, já tenha sido ali na Eu acho que linha o aí. presidente sabe porque, bem, tudo que eu estou dizendo, ninguém ia deixar na reta uma causa dessa, tá? Não é? Por isso que eles estão fazendo. O que a Ilana está fazendo? Está tirando ele da reta e vai todo mundo para a justiça, que a justiça determina a gente cumpre. Entendeu? Pelo que eu conversei com ela deu a entender que o presidente sabe e que o presidente, tipo assim, segue a lei, não quis peitar. Foi o que eu entendi. Não falou claramente, entendeu? É isso que eu estou te falando. O cara, o TCU pode dar uma interpretação. O sindicato tentou uma audiência com ele para falar com ele? Oi? Não, Tu não acha viável fazer isso aí? Cara, a gente pode até tentar, mas. Tu pode conseguir isso aí, Moraes? Não, a gente consegue, sem ter problema. Podemos ir. Mas deixa eu falar o que acontece. Eu, particularmente, a questão é vamos lá com a justiça, cara. Hã? Vamos lá com a justiça. Se ele levar um pleito desse, que ele já está ciente. Com certeza ele está ciente. Mas é viável esgotar todos os recursos na via política, primeiramente. Porque depois que teve um despacho da advocacia, por isso que eu estou falando. Ele não vai contra, gente. Eu comecei a escutar ontem, eu também acho que, por isso que eu acho que teve algum dia, assim. Não é questão dele ir contra o Moraes, só para você ter ciência do fato. Dois colegas, um colega especificamente do Senado, foi até o presidente do TCU na época, que é o Carreiro, que saiu da Secretaria-Geral da Mesa e foi assumido. E o Carreiro, inclusive, fez um comunicado ao presidente em exercício, ao presidente da época, Eunício, que não se aplicava a esse caso especificamente aos policiais. Aí, Petros, é uma questão da gente tratar de nossa categoria especificamente nesse caso. Tá? E esse acordo não prosperou. Essa informação, esse fato, esse acordo, esse tratado com a diretora-geral não prosperou porque chegou onde chegou, né, de um processo que tramita aí. Né, por orientação da Advocacia Geral, ela se exime de qualquer coisa que tenha sido tratada anteriormente com esse nosso colega da polícia. Né?
Então agora, hoje em dia, o Haroldo Cedras é o presidente do TCU e ele era o relator desse acordo. Esse é o problema. Dizendo que o Haroldo Cedras ele era o relator na época, hoje ele é o presidente, mas ele se considerou impedido, não é isso? De dar continuidade, ou ele mesmo não pode dar Ele estava continuidade nesse assunto. envolvido com aqueles problemas lá no filho dele, e aí se afastou. E aí o substituto parece que tem um ânimo diferente do que ele tinha em relação É um a essa ânimo causa. enrabante mesmo, né? E o cara é do que ser o substituto, né? Houve na realmente esse próprio ofício do próprio Carreiro para o Cedras, pedindo uma certa uma revisão. E esse ofício foi anexado no nosso pedido geral, que foi encaminhado para a Divócio, e a Divócio deu para o Cedras. Contrário ao que foi tratado Seguir a lei. Esse é que foi o momento da nossa categoria ser excluído, porque, voltando um pouquinho, lá no início dessa ação, que surgiu de uma fiscalização do TCU, o fato que o TCU apontou como irregular e passível de correção foi a falta da designação de alguns consultores. Né? E daí, na defesa dos consultores, eles disseram que não tinha que haver designação mesmo, porque era uma função inerente ao cargo. Então, o termo inerente, que criou toda essa confusão, abarcou todas as categorias para a mesma vala, foi criado aqui dentro do Senado. Não nasceu no TCU. Foi isso que a conversa lá com o Carreiro tentou resgatar. E prontamente, no momento que foi conversado com ele, porque parece que ele tinha sido o originador dessa fiscalização. Ele prontamente falou, não é nada disso. Não é nada disso. Vocês estão tendo designação, que foi questionado, foi a designação. Todo esse imbróglio aí da FC Inerente foi criado aqui dentro do Senado, entre a advocacia e a direção geral. Então poderia, se houvesse um ânimo, ser resolvido para ninguém dentro do Senado, pelo menos para a nossa categoria, ser excluída uma vez que, no nosso caso, houve a designação formal. Eu vou além no exercício da FC. Para de repente até instrumentalizar melhor esse assunto, o próprio Garcia Maia foi quem designou, né? Ele tem a assinatura dele lá nessas designações. Não pode ser levado isso ao conhecimento dele, eu acho que trata-se de uma questão política, especificamente. Já que você defende a questão jurídica, eu acho que tem que ser botado todos os caminhos políticos públicos. O que a gente tem tentado fazer, toda a via política administrativa, que é sempre o melhor. Mas me desculpe dizer. Só de falar, nós tivemos um Carreiro geral que não vai tratar desse assunto politicamente, mesmo porque não tem força política para isso. Né? Ou vai querer tirar o dela da régua do primeiro lugar para se manter preso no cargo. Sobre isso aí, inclusive, eu conversei com ela e ela deu uma resposta para mim, o Mário até falou que tem nada a ver. Eu falei, Lana, porque a polícia tinha a designação formal, ela falou assim, que não tem. Negativo, porque ela disse que tinha ela, Que né? negativo? Isso, Não deixa tinha, eu ou explicar. O que ela me disse? Que tinha designação formal, mas não tinha as funções e as chefias para todo mundo. Então ficou uma coisa que, assim, como ela disse, foi feita formalmente, só que não dispensou a função para todo mundo. Então era uma coisa que tinha, mas que não tinha. Mas essa discussão, Se a gente recebia essa Isso ela que disse, não tinha função para todo mundo. Isso não foi questionado pelo TCU. Isso não foi questionado pelo TCU. Isso foi trazido aqui dentro do Senado para esse tema. Isso foi incluído e inserido pela advocacia. Tá lá, é só pegar o processo e começar a ler, né, desde o início e seguir os passos. A advocacia é que, na defesa dos consultores, tentando fugir da ausência da designação, começou a levar o assunto para esse lado, se a FC era inerente ao cargo, se não era, se era FC de chefia, se não era FC de chefia. E aí a confusão foi criada. E aí a Ilana agora está com isso na cabeça. O Carreiro, quando foram lá conversar com ele falou, mas não é nada disso. O que foi questionado foi a ausência da designação formal. Que no caso daqueles consultores citados na fiscalização, realmente não houve designação formal, é ausente. Deixa eu te falar uma coisa. Nós tivemos uma carreira. Todo respeito ao nosso secretário-geral mesmo, foi um viadinho. Ele começou a porra toda
Tá? Ele começou a porra toda, aí quando começou a ser pressionado, é que ele veio com esse argumento. Que não era isso, estou interpretando errado. Não, mas está no e aí, texto, está no texto da fiscalização, está lá. Sim, mas é explícito em relação à ausência da designação dos consultores. Cita os consultores. Esse argumento não foi dele, esse argumento foi nosso. Nós levantamos esse argumento e levamos para ele. Se ele Eu tô falando recuou que a o Carreiro- interpretação dele, não tem o por que que Carreiro ele fez? Ele simplesmente jogou a merda no ventilador e agora quer tirar dele da reta depois que começou a receber pressão. Eu digo que nós somos lá. Ele falou, não, vocês têm que ver lá, fala para nada. Aí ele fez aquele ofício e submeteu. Entendeu? E aí, eu acredito que nós temos duas alternativas. Vamos no presidente, vamos falar com o Fernando, porque, assim, vamos para a prática. Se é de voz, cara, não comprar o barulho, não tem para onde correr no ser justiça. Então a gente, vou marcar o horário da Fernando, vamos levar o advogado lá, e ver, tentar sensibilizar que essa interpretação pode ser mudada, que essa não é a melhor interpretação. Pois é, que a discussão em relação à função ser inerente ou não ser inerente, ela foi forjada dentro do Senado A Federal. gente pode trabalhar Não essa teve tese. origem Perfeito. na fiscalização do TCU, que gerou o questionamento ao Senado, né? E aí que deu todo esse imbróglio todo aí. Isso surgiu na defesa dos consultores. Né? Então, quando essa visita na nossa, você teria tempo para acompanhar o pessoal do sindicato lá? A gente vai levar. É só pegar o processo lá e começar a ler a sequência lógica. O pessoal pula as páginas, é só ver a sequência lógica. Tem lá a fiscalização do TCU, o argumento do TCU, a ausência da designação formal, a citação dos consultores que foram objeto, né, dessa amostra lá na fiscalização, que foram pegos. Né, e depois tem lá a defesa dos consultores, aí tem, né, o parecer da advocacia perante o argumento dos consultores que foi apresentado. Aí a discussão começou a desviar para um lado e foi para esse negócio aí de função inerente, foi tudo forjado aqui dentro do Senado, não nasceu lá no Aconteceu TCU. o divórcio, eles são obrigados a se prender o que está escrito na lei. Então, se eles vão seguir. Não pode criar tese nenhuma. Não pode criar tese nenhuma. Pois é, esse é o maior absurdo. Eles não têm que Essa situação interpretar aqui, toda, né? eles têm que ver a letra do processo. Mas a interpretação já começou quando a Ilana mandou para a advocacia para interpretar o que o Carreiro fez nesse texto, nessa carta que ele mandou para cá. Tinha preparado aí, né? Mas ficam alimentando o ego da pessoa e ela fica se achando querendo ser mais real do que o rei. Dá nisso. E o que está acontecendo agora, que é importante aqui, aqueles que já tinham sido notificados estão notificando que vão voltar ao seu nome. Justo. E tem um caso agora, como vocês sabem, que chegou a sair do sindicato aqui agora, eles estão notificando o WhatsApp. Oi? WhatsApp. Já estão notificando pelo WhatsApp. Olha, vai ter uns bem com isso. A partir do mês que vem. O meu vai ser 3.800 reais, não. Parou? Você está sobre Não parou? Aí ele voltou. Principalmente vocês todos. Eles estão tirando dos aposentados, já tirou todo mês. Do pessoal da TIM, eles esperam um aumento, é isso? Ele não dá A aumento. ideia A ideia é essa, que o homem, Do Vesgo já tirou no total. próximo momento, Só que Transforma-se em parcela Do compensatória. Sêmio. Só que mesmo o pessoal da TIA vai ser descontado, porque Eu tava continuando. houve a Aí notificação falou, lá em bota julho, o nome de novo. era para ter sido Os meses. descontado lá, com essa situação do Carreiro, isso foi postergado, mas Sem agora contar quando que tem voltar, que vai voltar de julho. Então vai haver um desconto sim para todos nós. Não, aí agora, a partir de agosto, É. né? aqueles que começaram o desconto em janeiro, que Foi se no meu caso, perdeu, no meu caso. eles vão voltar agora buscando Isso, todo todo, todo exatamente. o período. Ó, E é de 2013 para cá, até 2018? Não, aí é uma outra ação, que é a outra confusão que há. Eles têm que É analisar outra os ação que ele aumentos, né? questiona a incorporação de quintos e tal. Aí é outra história. Né? eu além de perder a FC, né? Estou perdendo tudo. Mas. Aí não tem a ver com a questão da Só eu voltar para cá, porque eu não Vocês estão, no seu caso, é que Mas é Que outra é mais ação. amplo. Não, mas acontece, mas eu sou da seguinte opinião. Mas não tá. Igual o É, desconto, A gente vai até o fim no presidente. Aí vamos pegar de 2010 Tem que pra cá. analisar tudo. No meu caso, eu paguei. É porque eles pegaram, eles têm que Ei, vamos dar a palavra para o colega Jacinto, porque o Jacinto também tem umas ponderações Sim, então a estratégia é interessante. relevantes aqui. Ó. Tem uma estratégia. Esse aumento do Viu? Deixa eu entender.
O Jacinto tem uma estratégia interessante aqui que ele estava conversando, ele vai falar agora aqui. Na verdade, eu peço a vocês não me interromperem até eu dizer que terminei de falar, certo? Primeiro, a questão da inerente, ela é uma luta árdua e que é um beco sem saída se o Supremo derrubar a VPNI, antes de mais nada. Certo? A judicialização desse negócio, primeiro, é uma enorme mulambada, nunca deveria ter acontecido. Todas as ações nesse período, desde a decisão do TCU, são umas mulambadas, certo? Seja da diretora-geral, seja do sindicato, seja de cada um que entrou com a ação, porque ninguém entendia o que estava acontecendo e todos foram tomando medidas no escuro, certo? A respeito de função inerente e a respeito de VPNI, desde a época do plano de carreira, que eu já defendia o tese, quando me perguntavam, e esse negócio pode... O que eu falava? Os mais antigos vão lembrar. Eu disse, não, nós temos uma lei, não temos mais um ato administrativo. Eu me lembro de uma conversa com o Robson, antes do plano de carreira, que ele falou, e se a gente perder isso aqui? Eu disse, não, você tem lá o prazo prescricional da revisão do ato administrativo, certo? Naquele momento, antes do plano de carreira. A partir do plano de carreira, a meu ver, isso morreu completamente, porque você não tem mais um ato administrativo comum, você tem uma lei. Bom, o que diz a lei a respeito de inerente? Isso é um plano de carreira que levou em consideração isso. É o acordo 2248 de 2005, do TCU, certo? O plano de carreira é assim por causa de um acordo do TCU dizendo que a VPNI é legal. Isso é um regime jurídico, certo? Isso consolida. O que está aqui são direitos que não podem ser retirados. Não existe direito adquirido ao regime jurídico único, regime jurídico. Se saiu outra lei, tudo isso aqui morre, ninguém tem direito a nada. Mas isso é o que está valendo. As normas a que ele se refere aqui, a partir do momento que estão aqui, morreu. Aqui consolidou no tempo. Isso é uma lei. A respeito de inerente, o que diz o artigo 16? A reestruturação promovida por essa lei extingue as gratificações e retribuições, blá, 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 e as gratificações de representação decorrentes do exercício de funções comissionadas vinculadas à investidura, inerentes a cargos efetivos, condicionadas ao efetivo exercício em lotações específicas, blá, 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 preservados os efeitos dos atos administrativos praticados com fundamento nessas normas. Então, a partir desse momento, os atos administrativos morreram. Os direitos que eram válidos nesse momento foram consolidados numa lei. Aqui está numa lei. No 18, já vai falar sobre VPNI, certo? Consolidando também uma situação, ou seja, morreu as normas, o artigo 70, ela está aqui, certo? Qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença de uma lei para um ato administrativo, né? Então vamos ver, para não dizer que eu não puxei fonte, de uma fonte, né? Lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento, uma obrigação imposta. No âmbito do direito, a lei é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou de autoridade legítima. Ou seja, isto tem que ser cumprido. Carlos César, você está recebendo tudo conforme está aqui? Não. Então está acontecendo uma ilegalidade. Quem é o responsável por essa ilegalidade? Diretora-geral? Então, pau em cima dela. Ela está cometendo uma ilegalidade. Não, mas eu estou cumprindo orientação, determinação do TCU. Aí é problema com ela. Porque o TCU pura... Então quer dizer que se eu disser assim, se eu chegar lá para ela, diretora-geral, a partir de amanhã, verba de gabinete para senador está cortada. É uma norma minha, eu estou mandando. Eu tenho competência para isso? Não. Né? Ela vai me acatar? Não. Se o TCU requer algo para o qual ele não tem competência, de quem é a responsabilidade de acatar ou não? Se ela está acatando uma ordem ilegal, porque está confrontando uma lei.
um regime jurídico. Aqui não é nem questão de direito adquirido, não. Há uma segurança jurídica, você não pode mudar isso aqui. E como é que se pode mudar uma lei? Se o TCU tem algum questionamento a respeito da incorporação na lei, ele tem que entrar com o quê? Qual é a ferramenta? ADI. Ele entrou com a ADI? Não. Então nada dessa discussão deveria estar ocorrendo. Dentro da casa, tudo está errado. Tudo está errado. As abordagens que a advocacia faz são simplesmente absurdas, né? Eu peguei aqui, por exemplo, o parecer da VOSF, consulta formulada pela DGER acerca da aplicação do Acordo 2602-2013 do TCU. A consulta foi formulada nos seguintes termos. Quanto aos procedimentos a serem adotados em relação às funções inerentes, esse serviço entende, conforme parecer tal, que não será aplicado o acórdão aos servidores atingidos pela decadência administrativa, previsto no artigo 54, segundo da lei tal, em especial, esse entendimento deve prosperar? Mas por que ele está questionando isso? Isso não era para estar sendo questionado, logicamente. E aqui é interessante porque citaram um mandato de segurança, e está aqui um mandato de segurança, né, que é do ministro Marco Aurélio, no qual ele escreveu o seguinte: acrescenta que a decisão não implicou a inobservância, não importa o caso, inobservância verbete vinculando o número 3 da súmula do Supremo, porquanto posterior ao pronunciamento. Afirma não se poder falar em decadência administrativa em face da inaplicabilidade do artigo 54, cabeça é o Supremo que usa, da Lei 9784, caput, aos processos por meio dos quais exerce a competência constitucional de controle interno. Ou seja, está falando aqui do TCU. O TCU exerce competência constitucional de controle externo em atos e processos, certo? Administrativos. Isso está certo. Aduz a entender o Tribunal de Contas. Olha o que o Tribunal de Contas entende. Que somente na hipótese de recebimento indevido decorrente de erro excusável de interpretação da lei pela administração, constatada a boa-fé do agente e ausência da respectiva influência ou interferência para a concessão de vantagem questionada, ficam os servidores beneficiários dispensados de devolver as quantias oferidas. Isso você sabe, né? Assevera não estar essas condições atendidas na espécie ante o pagamento de duplicidade, impondo-se a restituição das importâncias. Ele está falando, ele está descrevendo e está abordando um assunto que não tem absolutamente nada a ver com o nosso, que é uma questão de interpretação, que é uma interpretação, que é uma lei, é lei, entendeu? Cumpre indagar no voto do ministro Marco Aurélio, relativamente ao ressarcimento, a incidência do disposto do artigo 54 da Lei 9784/99, é iniludível que a decisão do Tribunal de Contas surgiu no mundo jurídico com força cogente para o Tribunal Regional Eleitoral. Mais do que isso, nota-se a natureza simplesmente administrativa do ato. Ou seja, aqui foi uma natureza administrativa, não havia uma lei. Então, o TCU, mais do que isso, nota-se a natureza, vale dizer, o Tribunal de Contas da União, como órgão auxiliar do Legislativo Federal, atuou na área que lhe é reservada no tocante ao controle da legalidade administrativa. Então, o ministro Marco Aurélio está dizendo aqui, nesse mandato, nesse voto dele, que a questão do TCU é de competência do TCU, porque ele se manteve na área que lhe é reservada. Então, saindo dessa área, ele não tem competência. Se a área reservada é administrativa, ou seja, é do cumprimento de atos administrativos, não entrou na esfera da lei, então está certo. No nosso caso, está consolidado em uma lei. Tanto a VPNI, ou seja, você veja que a abordagem é completamente absurda. Peraí, deixa eu terminar. Tá, vossa. Quando eu falei mulambado de todo mundo, inclusive que entrou, você se lembra que o Janix entrou, né, com mandato de segurança. O Janix tem uma liminar. Para não descontar, mas o que já foi, já era. Eu dei uma olhadinha, quando eu recebi isso, eu não sei por que ele está se gabando aqui. Isso aqui foi terrível, né? Ele faz uma série de questionamentos, menciona a lei 62, o artigo 62, a lei 8.911, etc. e tal. A única parte que ele falou da nossa lei foi essa aqui, ó. Insurge contra a fundamentação utilizada pelo TCU em sua decisão, ao qual ensejou a extinção da incorporação dos quitos,
aduzindo que o debate em exame perdeu objeto com a edição da Lei 12.310, que alterou o plano de carreira, ressalvando que o artigo 16 dessa lei determinou que fossem preservados os efeitos administrativos com fundamento no artigo 62. Isso aqui está certo. Mas, veja só, isso quando vai para o juiz não entende bosta nenhuma do que ele está lendo. Ele é um julgador, ele não entende nada. Nada. Geralmente quem faz isso aqui ali é um estagiário, que também não entende, mas que tenta se aprofundar. Então ele chega e coloca besteiras, né, como essa aqui, ó. Isso aqui está no voto do juiz. Noutro giro, a despeito de não ser possível a administração efetuar o desconto nos termos do artigo 46, uma vez que o pagamento indevido derivou de erro a si atribuído, ou seja, a abordagem está toda errada, pode ela promover a supressão da vantagem, eis que não existe direito adquirido ao regime jurídico. Como é que está falando isso em alguma coisa, em um direito que foi garantido pelo regime jurídico? E nas outras reuniões, no grupo, eu sempre falei, tem que reforçar isso, em qualquer coisa, você tem que dizer, é um direito garantido por regime jurídico, para não abrir do cara escrever uma besteira dessas. É besteira, todo mundo sabe que é besteira. A abordagem dele é totalmente equivocada, né? O recebimento indevido da vantagem pecuniária por determinado período, em decorrência de interpretação errônea, má aplicação da lei, erro operacional do setor responsável pela folha, não gera qualquer direito a elas. Isso o juiz escreveu aqui, citando um precedente. E veja que isso é o contrário. É o contrário da nossa situação. Parece os parecidos da advocacia mesmo, que você fala uma coisa e eles dizem que você quis falar outra coisa. Isso aqui, ou seja, má aplicação da lei, interpretação errônea? Não, a interpretação é literal. Não está lá literalmente escrito isso? É literal. A questão não deveria ter sido judicializada. E mais uma anotaçãozinha que eu fiz aqui. Aqui é só uma confirmação. Os atos normativos ou gerais são subordinados, inferiores em hierarquia às leis, mas se sobrepõem aos atos individuais, ainda que emanados da mesma autoridade administrativa. Contudo, esses atos não podem ser impugnados pelos administrados pelo recurso administrativo ou prestação jurisdicional, salvo por via da ação direta de inconstitucionalidade. É a ferramenta, ou seja, enquanto na lei estiver escrito aqui, se ela não cumprir o que está escrito, ela está cometendo, a gente está falando do diretor-geral, uma ilegalidade. Ou seja, o Senado Federal, então a abordagem feita com o presidente, também, a meu ver, é errada, porque o próprio sindicato não entendeu a coisa. Tanto para a VPNI como para a função inerente, é o seguinte, foi o sindicato, foi o Senado que elaborou isso aqui. Isso aqui é lei, foi votado pelo Congresso. Pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República. Ou seja, uma abordagem com o presidente do Senado com base nisso aí? Obviamente, eu entendo que até certo ponto é óbvio. Toda abordagem está simplesmente errada. Posso falar agora? Agora pode. Deixa eu falar uma coisa, você está certíssimo. Só que é o seguinte, quem é que vai dizer que a diretora-geral está errada? Não somos nós. Não somos nós. Por que não? Justiça, cara. Por quê? Não, pode. Peraí. Mas aí é a questão de sindicato também é para isso, né? Não está querendo Cara, peitar. nós estamos do mesmo lado. Só que é o seguinte, a diretora-geral tem um entendimento. Estou certo? Ela entende que não. Então, Não tem entendimento. Não, Mostra o sinceramente. entendimento dela não é certo. Até não mostra sinceramente. Mas só que nós já argumentamos. Pô, não é assim. O advogado-geral comunga com o mesmo pensamento da diretora. Então, a gente tem que recorrer a uma instância superior para que eles façam a coisa que tem que ser feita. Por isso que eu estou falando que, se o presidente não quiser, só a justiça. Por isso que eu estou falando a você. Não adianta. A diretora-geral já falou, não faz. Não tem ninguém, cara, que vai fazer ela fazer. E ela Só a justiça. Peraí. Não, você está pertinente, veja só, você está pertinente da sua argumentação, nós vamos argumentar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se ela não quiser, me parece que não quer, porque eu não sei o que acontece. Sim. Show, mas tem tanta coisa que lê, o Supremo vive, o Supremo mandou taxar nativo aí. Vou falar um monte de coisa. Então, o que eu vejo é que só tem um mecanismo, cara. É um juiz mandar, não faz.
A sua argumentação está perfeita. Vamos lá no Fernando, que está sensibilizado de novo, para que ele veja como uma nova ótica através dessa argumentação. Certo? É isso que a gente vai fazer. Vamos levar de novo novos argumentos. Ó, Fernando, assim é sensado a lei. O que você interpreta? Agora, se ele não interpretar do jeito que a gente está pensando aqui, tem outra maneira. É isso que eu quero dizer. Mas isso tem que ser feito rápido, então, né? Amanhã. Vamos lá no Fernando, já começar. Mas lembrar que você, duas coisas, que tem 1 ano já que eu pedi uma cópia, lembra, na reunião lá, que eu fui lá no sindicato? Qual? Ano passado, mais ou menos nessa época, que eu fui levar 2 questões lá, uma dessas e a outra do PASEP, lembra? O PASEP, você foi de levar um documento, não levou, e nós já entramos na justiça para o PASEP. O PASEP já está ajuizado. Lembra que ele falou, ó, me traz o documento, você falou, vou pesquisar, está para você. Aí você não levou o documento. Eu mandei o link com todos. Sim, mas o PASEP já está ajuizado. Hã? O PASEP já está ajuizado. Certo, tudo bem. Mas naquela época, não, o PASEP é outra coisa. Naquela época eu pedi uma cópia do processo que está no Supremo, para entender o que estava acontecendo lá. O processo do Supremo, bem, eu nem sei como na VPNI, né? Isso. Eu posso até depois ver para vocês isso aí, te encaminhar. Eu só preciso de uma cópia dele, só que esse assim processo, mais uma na cópia. verdade, está na mão do presidente do Supremo, Sim. ele vai encaminhar para o plenário. Nós entramos com embarques, assim, de declaração. Que não houve, o Gilmar Mendes negou tudo, então, está com embarque, só que está na mão, vai para o plenário decidir. Essa aí agora, quando vai ter plenário? Saiu o advogado da ação, é o Ibanez. É por isso que eu quero uma cópia do processo completo, para entender o que aconteceu, o que está errado ali. O pessoal do judiciário. Mas o Gilmar Mendes já deu outro entendimento. Já deu outro entendimento. E aí ficou-se de marcar uma reunião lá no plenário do Supremo para decidir. E aí, no dia, adiaram a votação lá no Supremo. E aí, nós estamos guardando lá. Depois da decisão do Gilmar, já teve um mandado de segurança do ministro Celso Melo que diz mais ou menos o contrário do que diz o Gilmar Mendes. Nós, no nosso embargo, nós estamos levantando a decisão do ministro Celso Melo. O ministro Celso Melo decorre de um aposentado do TCU. O primeiro Gilmar Mendes deu a decisão. Na sequência, um TCU excluiu dos proventos de aposentadoria de um servidor do TCU a VPNI. Ele ingressou no Supremo com mandado de segurança, Celso de Mello, que decidiu, e acho que eu só mandei essa por perto já. Isso. E aí, pra gente, nos embarques, levantar a questão, olha aqui, ó, olha o que o Ministério de Mello aqui reconhece a prescrição. Tem que ver qual foi a tempestividade. A decadência, já dizendo. Entre a decisão do Gilmar, o nosso embarque e a decisão do Celso. Entendi. Que se a decisão dele foi posterior ao embarque, entendi, mas eu acho que, de qualquer modo, nem que sejam os embarques auriculares, os memoriais, tem que levantar a decisão do Celso Melo. Porque a decisão do Celso Melo, a meu juízo, que não conheço a matéria a fundo, é a que pode salvar a VPNI. Você pode ter certeza que esse plano de Ibanez está trabalhando em cima disso aí. Tem os embarques auriculares que não se diz. Pois é, mas nós não podemos ficar só no achismo, né? Assim, aí vocês que conhecem as pessoas envolvidas, receber essa informação lá e, né? Bom, eu pedi uma reunião lá com o Fernando, advogado geral. Vamos botar o advogado para pesquisar esses argumentos aí. Porque leia. Você interpreta de uma maneira, ele interpreta de outra maneira, ele interpreta de outra maneira, e vale que assina. Pois é, mas nós temos que levar um papel pro Fernando para ele reconsiderar, pedir reconsideração, porque a manifestação já rolou, ele só pode voltar atrás se ele apresentar partir por nós mesmo e pedir reconsideração e correr atrás. Fora isso, Não, estão com medo de tomar uma atitude. Uma atitude radical em cima disso. Nós vamos dançar. Eu não vejo como a diretora-geral voltar na decisão dela. Baseada no parecer do divórcio, ela vai se calçar nisso ali. nós teríamos que levar argumentos
robustos lá na fala do Jacinto aqui, traduzir essa fala em uma manifestação robusta e pedir a reconsideração daquela manifestação, porque com base naquela manifestação... E aí o presidente fica calçado também em excluir a gente, porque ele vai jogar. Eu estou um pouco incomodado, porque eu entendo que o sindicato, que não é responsável pelo que aconteceu lá atrás, mas o sindicato é o agente político da categoria. É aquele que chega ao presidente, é aquele que expõe uma coisa, dependendo da maneira que você expõe, você muda o entendimento, muda completamente o entendimento. Nós vamos expor isso aí. Não significa que suas teses estejam certas, cara. Não, Você está não acontecendo é até tese. juiz aí. Não é tese. Está acontecendo até juiz. Não é tese. Se você falar que o juiz não podia ter feito, tem que ter um argumento muito forte. Veja só, nós estamos do mesmo lado, nós vamos levar esses novos argumentos aí, vamos conversar com o Fernando, vamos fazer um razoável em cima. O problema todo não é que ele está coisa, é que é uma lei que está sendo vilipendiada. Eu estou sabendo. Uma lei. Mas, cara, veja só, o nosso poder vai até aqui, ó. Qual é o poder que nós temos? De levar esse conhecimento, essa interpretação, para o pessoal da voz, gente. E ele deve saber disso aqui já, que ele também não é bobo, ele deve ter alguma resposta. Sim, veja só, nós vamos trabalhar isso. Agora, se ele não aceitar, se a Ilana não aceitar, só nos resta justiça. É isso que eu estou falando, gente. Não tem. Você está entendendo? Infelizmente é assim, a gente vai argumentar com o advogado geral, se ele não aceitar, só resta a justiça. Exatamente. Pessoal, sei que não é minha área, mas o que, baseado em que ele poderia rejeitar uma decisão do plenário do Senado? Esse argumento já foi levantado. Dali, esse argumento já foi levantado e ele foi totalmente desconsiderado pela administração. Então eu acho que... Desconsiderado, não avaliado. Ele foi descartado. Eu acho que é salutar conversar com o Fernando, mas é não, e se ele disser não, ir para a justiça. Eu acho que a sessão já tem que estar pronta. A sessão já tem que estar pronta para ontem, porque já tem um ano que a administração está fazendo isso. Cara, nós estamos... É um ano que a gente está batalhando nisso. Você não estava aqui quando eu entendimento. falei, nós estamos seguindo um rito administrativo, nós estamos seguindo um rito administrativo que é sempre o melhor. O rito administrativo político é sempre a melhor decisão. Uma vez que não há consenso, aí não é estratégia. Não, eu não estou falando entrar com a ação, mas ela está pronta. Porque há um ano atrás eu me reuni com os advogados. O argumento que a gente está usando vai ser o mesmo que vai ser usado no Pedro, há um ano atrás eu me reuni com os advogados do sindicato e eu levei essa tese para eles. As defesas dos policiais foram alteradas depois desta reunião, porque a defesa era a mesma do consultor. Eu fui lá, me reuni com 7 advogados. Eu vou passar porque esses argumentos, Fernando, também está ciente. Permita-me só mais uma complementação. Responsabilidade do TCU. Falei que o TCU é responsável pelo plano de carreira ser do jeito que é. Certo? Ou seja, foi um parecer do TCU que embasou ou que provocou a redação do artigo 16 e 18 do jeito que são. Certo? Em 26 de agosto de 2014, quando o TCU analisou o TC 012-071 de 2011, eles acataram o parecer do Ministério Público e diante da mesma situação, ou seja, inclusão de base de cálculo de benefício de parcela de quinta e opção incorporadas pelo consultor legislativo do Senado Federal tal, com fundamento na resolução 74 de 94 dessa casa, opinou pela legalidade e registro do ato de concessão de pensão civil em foco, invocando precisamente as disposições do artigo 16 da Lei 12.300 de 2012, que, ao instituir o plano de carreira para o servidor do Senado Federal, preservou os efeitos dos atos administrativos praticados com base na norma que especifica, inclusive os derivados do artigo 62 da Lei 802 de 90, que trata dos quintos. Isso aqui, depois de muito tempo de argumentação, etc., a LESF acabou colocando no documento que está tramitando aí. Certo? Ou seja, o TCU, em 2011, opinou pela legalidade exatamente porque a Lei 12.300 está aí e consolidou. A responsabilidade do TCU em ser do jeito que é inequívoca. Se a partir de um determinado momento ele revê isso
e pode desrever a qualquer momento, isso já se... Antes de mais nada, isso para o nosso caso já morreu, porque está consolidado. É claro que para o servidor lá do TCU que nunca teve esse negócio incorporado, e estiver recebendo, ou da Justiça, eles vão perder, obviamente, porque aí não se aplica. É nisso que eu queria entender essa ação da VPNI, a defesa que o Senado fez lá junto ao Supremo. Porque eu imaginei isso. Naquele momento, só o Senado e um ou outro, acho que a Câmara, ela eliminou isso aqui, simplesmente juntou numa outra rubrica e acabou. Que aqui também poderia ser assim, só não é por causa do parecer favorável do TCU. Eu queria entender o que o Ibanez fez com a nossa lei. Porque se ele estava defendendo muitas categorias em torno dos quintos e aparecesse com a nossa lei, o julgador ia dizer, não, mas se esse aqui garantiu, ninguém desse aqui garantiu, derruba de todo mundo. Ou seja, a apresentação da nossa lei seria maléfica para a defesa da maior parte da categoria. Exatamente. Assim como é no caso dos consultores. A minha dúvida é a seguinte, o sindicato, eu sei que os sindicais são várias categorias, consultor, técnico, analista. Vocês estão convencidos de que realmente Cada caso é um caso? que nós estamos fora dessa situação, porque vocês acreditam realmente que nós temos designação formal e vão brigar por isso? Ou você está colocando ali todo mundo junto? Se eu tentar tirar a polícia, vão me pressionar porque eu estou querendo tirar só a polícia? E não, quero saber a linha de vocês. Vocês estão convencidos que nós devemos estar fora e o restante como? A gente está indo pelas Mas o Alisson falou que os advogados lá têm... Não convenci, eles começaram a fazer a defesa conforme os nossos argumentos. Porque até então estava fazendo a mesma defesa dos consultores e dos policiais. Eu me reuni com os 7, a gente teve reunião, eles não aceitaram, eu levei os argumentos. Esses argumentos foram levantados pelo Taveira, inicialmente. Ele levantou os argumentos, inclusive da legalidade. E a designação. Nós nem sabíamos que tinha, nem lembrava. Nós achamos todas as designações formais, eu achei o documento de todas elas, de todo mundo. No caso de vocês, é muito específico, peculiar, por haver essa situação. Então, falo com o advogado. Existe entendimento que no caso de vocês... Pois é. E lembrando que a origem de todo esse imbróglio foi o questionamento do TCU pela ausência da designação formal, no caso de, eu acho que eram 3 consultores que caiu na amostragem do TCU na fiscalização. Eu acordo um deles. Essa é a origem do imbróglio todo. E nós fomos arrastados quando os consultores fizeram a defesa deles, ao dizer que não houve designação formal, porque a função era inerente, então não precisava de ter designação. Aí se começou a discutir função inerente. O nascimento de toda essa situação foi o questionamento do TCU da ausência da designação formal. Mas fica parecendo... Designação que nós temos. A gente fica parecendo que o caso administrativo, não vou citar o nome de ninguém, falando que parte administrativa da casa fica parecendo que houve uma espécie de abraço dos afogados, entendeu? Se eu vou morrer, você vai morrer comigo. Mas é isso, é exatamente isso. Nós fomos arrastados. A gente estava fora, mas aí se eu começar a beneficiar os policiais, eu vou ter que sofrer retaliação de outros grupos e tal. E aí a pessoa ficou na merenda ali e resolveu jogar tudo no bolo só e você ter sido na justiça para ela sair. Mas na lembrança do que o Jacinto traz, você vê que a justiça é extensiva a todo e qualquer servidor. Excetuados aí os casos. Mas são casos diferentes, né? São casos diferentes. O que não quer falar? São casos diferentes. Deixa eu falar um negócio aqui. Quando eu fiz a minha defesa prévia, né, individual, eu fiz a defesa altamente técnica, usei todos os argumentos, documentação, inclusive a designação formal. Você entendeu? Eu fiz, deu mais ou menos umas 6 páginas, né? O que aconteceu? Eles nem analisaram. Sim, eles estão com a simplesmente, ideia de que por se tratar de isso aqui no Senado. Isso aqui no Senado. A minha tese do abraço dos advogados. Viu, Moraes? Defesa prévia, individual de cada um, né? Eu fiz altamente técnica, embasado em todas as argumentações. Por isso eu acho que também você, o Fernando, sabe disso aí, porque você colocou essa situação, então. Eu acho que ele está uma fé. Vamos tentar de novo, via administrativo, que é sempre muito melhor. Vamos lá, Fernando, vamos reforçar essa tese.
ver qual o argumento que eles vão. Tem que ir lá agora, não? Entendeu? Será que é aí? Vamos invadir aquela porra lá, vamos lá também. Calma, Braga. Vamos invadir aquela porra lá, vamos lá. Pega as armas, vai beber da turma. Falta é o seguinte, vai ter que ser Boa tarde, diretor. Prazer, sou Domingos Condenação. Vai ter que ter adequação com o pedido liminar, para submeter qualquer aplicação que se discutir direito de um fato que sempre por alertar, sempre por orientar lá. Só uma observação. Isso já não foi feito e já não houve um indeferimento e o sindicato entrou com recurso, não houve um outro indeferimento. Estamos na esfera da iniciativa ainda. Mas ainda estamos na esfera da Sim, iniciativa. mas é isso que está causando agora o desconto no contra-cheque coletivo próximo mês. Eu e vários, né? Eu e vários. Só para ilustrar. Vai ter que entregar só um pedido liminar para suspender qualquer aplicação. E o fato que a gente sempre alerta, no limite que entrou com a liminar, se tiver ganho nessa liminar, a substância dessa liminar, acabou a boa-fé. O que isso significa? Discutido o direito, se porventura lá na frente perder a ação, desconta tudo. Então, guardando. Isso é um fato que a gente procura deixar bem claro para todo mundo, para Guardando. não ser surpreendido depois. Um esclarecimento do Domingos Cadeiro dos Santos. Os colegas aqui são talvez os mais velhos da casa, talvez. Ó, o João tá aí, cadê o João? Não, o João Hermínio. Não, ele também já foi. Eu recebi um comunicado ontem e sempre falo inerente. Assim que aconteceu em outubro, eu estava em Paris quando eu vi, dia 5, quando começou a falar sobre isso, sobre essa LPI. Aí eu, na verdade, eu notifiquei a participar no grupo com os colegas, apesar de me disserem que eu não seria, que não seria atingido. Porque tinha designação. Porque sim, fui a vida toda PMS, fui supervisor, quando o pessoal chegava aqui, supervisor sem as qualificações necessárias, meus amigos chegaram muito mais qualificados que eu, e ontem eu recebi um comunicado sobre isso. Eu fui supervisor o período todo que estive. Então, quer dizer, saco. Aí eu pergunto. Uma situação legal também. É legal. Deixa eu só te falar uma coisa. Mais legal, né? Esqueci o nome do aparato dos humanos lá, falou o seguinte, eles estavam, inclusive foi um argumento que nós damos, eles estavam notificando todo mundo. Eles não tinham como preguiçoso. Aí estava notificando todo mundo. E, por exemplo, teve gente, tem casos que o cara passou, vamos supor, 2 anos, 4 anos no inerente, aí ele passou a ter, vamos chamar, a formal. Aí essa formal foi derrubando a inerente, entendeu? Então, por isso que cada caso é um caso. Talvez seja o seu caso. Te comunicou, mas na hora lá, mas é sempre bom. Mas eu estou perguntando por quê. Você já foi lá, né? Não fiz ontem. Porque como o seu é formal, então cada ano foi derrubando. Então tem gente que ficou muito tempo e derrubou todas as inerentes. Mas teve um colega nosso aqui que não precisou nem apresentar a defesa prévia e eles de ofício já. Sim, porque eles devem ter verificado. Eles devem ter verificado que o cara não tinha inerente, só a formal, vamos chamar assim. Porque eles verificaram todo mundo. E aí foram, cada caso, confirmando. O comunicado diz isso, um processo para verificação. E aí, porque tem o direito a pessoa talvez tenha ido lá e confirmou aquele tudo. Só dar um esclarecimento a respeito do Domingueiro, talvez possa ter sido isso. Como houveram diversas reestruturações, então a unidade que o Domingos lá começou a supervisão dele, ela pode ter se transformado numa coordenação hoje. Então lá atrás, trazendo a nomenclatura de hoje, lá atrás ele tinha uma FC2 e aí virou coordenação, passou para a FC3. E aí foi entendido que ele deveria receber FC3 na FC2. E nesse momento, com essa confusão, também estão verificando isso. Estão derrubando essa questão do, entre aspas, upgrade das funções. Também tem essa situação. Você vai ganhar mais. Subir 3. Tem essa realidade também. Não, vai ser ótimo, porque o FC7 na época. De todo jeito, eu estou estará. Mas nem por isso eu fico contente, não. Eu participei, consigo com todos vocês, para todo mundo aqui junto. Vou falar com o Fernando. Uma vez que o Fernando entenda que tem que manter a posição dele, eu não vejo outra alternativa a não ser justiça. Com esse alerta aí do. Entendeu? Vamos ver se o Fernando vem mais.
Esses caras aí, a gente vai buscar ele lá já. Entendeu? O cara já tem que buscar lá. Porque só tem uma maneira de fazer a direção acatar. É, a gente pega uma patrulha e manda buscar o cara lá. Pega a tua patrulha interna aí, unir o show. Que o pessoal está recebendo, igual eu recebi agora, há 2 dias atrás. Tem que fazer, preparar minha defesa. Que não vai ser de nada. Mas então eu vou fazer o quê? Pelo menos faz uma defesa para dizer que fez uma defesa. Mas eu pegar qual foi a defesa dele aqui? A gente pode conversar com o primeiro secretário, que vai ficar o responsável, né? Porque cabe recurso ao Segunda, tem que ser senador, porque a má vontade a má vontade da diretora, ela é até uma autodefesa, porque aquele item do acordo 2602, ele não citou a Polícia do Senado, né? Ela ficou de fora. Quem incluiu a Polícia do Senado foi a diretora, não foi? Ou seja, o acordo a respeito da função inerente excluía a Polícia do Senado, excluía todo mundo aqui por causa dessas. Aí a diretora-geral mandou enfiar lá dentro. É por isso que vocês estão nessa situação. Tipo, abraço de afogado, né? Ah, eles aqui vão se dar bem? Eles. Não, então bota eles juntos. A responsabilidade dela. Quem está em exercício? Quem está em exercício no ato da quem hoje em dia está em exercício no ato da O cara descarreira lá. Como assim? Não é político. Qual senador que está em exercício hoje? Que se eu for senador dessa lei, quem participou? O Congresso inteiro, né? Tem que ir. 2010. 12.300, 2010. Sabe o que eu trouxe da minha? 12.300. Só o Carlão, cara. Não, eu entendo que é Sim, então, e aí vai fazer? Moraes? A própria casa. Vai marcar a reunião com o Fernando, descartou. O Fernando tem segunda-feira, Moraes. Quando o Supremo, quando qualquer um tem dúvida a respeito da interpretação da lei, eles fazem o quê? Eles consultam o redator originário, não é isso? Ou seja, consulta quem fez a lei. Aí entra nisso aqui que o Domingos está falando. Peraí, quem assinou a lei, né? Quem assinou a lei? Vamos a eles. O que isso significa? Não significa isso? Significa. Então pronto. Quem escreveu a lei que pode dizer o correto significado. Isso foi tentado? Também não foi. Deixa eu só falar para você, a gente está aqui há muitos anos, sabe? Quando há interesse de resolver uma questão... Não, mas eu também estou aqui há muitos anos. Por isso que eu estou falando. Nós estamos aqui há muitos anos. Então, quando há interesse de se resolver uma questão, o presidente liga para o presidente do TCU e resolve a questão. São mais antigos aqui, eles já são Sim, então, desde esse, pelo que eu acho, e o presidente Eunice também não tem quase certeza de saber dessa história, não quis, não houve o interesse da alta cúpula política em resolver a situação. Já não vejo assim, o atual presidente ele pegou meio que o bonde andando, certo? Ele substituiu o Renan que, digamos, acabou, destruiu o Senado. Aqui, isso que a gente está falando de um camarada que dizia ACM, a dizer faz e pronto. Mas ele não está aí. Há um lapso muito grande. Mas ele tinha o interesse em resolver a maneira mais tinha. Então não houve o interesse da cúpula maior de assim. É isso que a gente tem. Mas a cúpula maior foi questionada. Que está sendo feita uma injustiça mas perante os policiais do Senado. Mas quando você precisa chegar esse tem que estar sabendo disso. Esse argumento precisa ser colocado para quem tem o poder de decidir ou de influenciar a diretora. Não só a polícia do Senado, aos servidores do Senado, por causa da lei. O caso é diferente das outras categorias, pelos motivos que o Jacinto elencou, e
Se for ver lá o início do imbróglio todo, está lá, está escrito, não sou eu que estou dizendo, é só ler. Eu concordo com você. O nosso caso é diferente. Tem que o presidente precisa ser dito isso a ele. Tem que o presidente do Senado vai ouvir. Você vai falar, nós vamos argumentar isso com o presidente do Senado. Quem Eu que vou ele falar vai com ouvir? ele. Não, Isso? não é isso não. Quem que ele vai ouvir depois que a gente argumentar? Vai ouvir o Geral, geral. volta pra ela. Vai ouvir o geral. Mas aí não vai chegar isso que eu estou falando. Mas pelo menos o Petros, ele vai estar com uma versão mais ou menos do que documentada, Nossa, em que ele pode questionar o cara. Se eu eu acho acho bem que eu tenho quase certeza que não contaram para ele. É justamente isso. O Fernando, talvez a Ilana chegou e contou já. Só que a Ilana te colocou aquele argumento lá que não tinha nada a ver. É isso, joga um monte de argumento, confunde o cara. Provavelmente ele não sabe nem da carta do Carreiro. Provavelmente ele não sabe nem da carta do Carreiro, retificando isso aí. Entendeu, Moraes? Provavelmente ele não sabe nem dessa carta do Não Carreiro. sabe que a categoria foi colocada por iniciativa Por isso que eu dela. estava te perguntando. Por isso que eu estava te perguntando quem escreveu esse PLS. Porque os pares dele, ele ouviu os pares dele, vai ser muito melhor do que ele queria ouvir o Lana. Os pares dele que estavam aqui na época que assinaram essa lei, esse projeto de Foi 2010, cara. Quem é que tá aí? não sei, é isso que eu queria Qualquer saber. um que esteja já é um senador. Já é um. Se o camarada assinou, ele é um dos assinantes originários. Ele pode dizer o que significava aquilo. Não, isso significa isto. Isso foi a consolidação. O que é um plano de carreira? O que é um plano de carreira? Não é simplesmente você atingir uma meta. Digamos, você tem um salário de 10 mil, perdeu 20%, você vai ter 12. Então você formula ele para chegar a 12. 10 mais 2, 12. Ou, não, isso aqui tem que tirar. Então aqui, 10 menos 2, 8, mais 4, 12. É sempre uma meta. Ou seja, todo o conjunto, acordo do terceiro, tudo isso foi utilizado no plano de carreira. É a consolidação disso. Você vai com o presidente. Eu vou conversar com o Mário direitinho amanhã, para ele colocar bastante a par do assunto. Isso. Mas a ideia do Léo eu acho excelente. Se preparar para o pensamento. Não pensar, mas determine você tem alcance disso. Fico pensando, depois não vai usar o sindicato nem que não quer. Você já ouviu não? Eu tive que conversar com você há muito tempo, falar do que então nós vamos. Olha só, nós estamos tudo dando nada. Já teve decisões da justiça para outras categorias? Como é que foi? No judiciário? O que acontece, são duas teses. Porque o que eles questionam aqui não é bem a VPNI, são as questões, as funções inerentes. A VPNI, o processo está lá no Supremo. E eles estão questionando se é legal ou não essas nomeações. Então é mais grave ainda. Entendeu? O negócio. E a ótica que está falando é mais grave. Eles estão questionando uma coisa que eles não têm nem competência. Mas que está em uma instância superior. Isso aí que ele está falando foi o que o Jacito falou, cara. São duas coisas. Duas coisas. É a VPNI lá e... Sim, mas eles estão tomando atitude em cima de um negócio que está no grau superior. Não estou protegendo ninguém, mas é o seguinte. Houve uma manifestação para a casa fazer o que tem que fazer. O diretor-geral vai ter que tomar providência. Se a providência dela é a melhor ou é a certa, vamos questionar. Só que ela tem que tomar providência. Ela foi demandada. Então, ela está cumprindo o que ela acha que está certo. Cabe a gente, a justiça, dizer que ela não está certo. Você pode ir por essa linha de raciocínio e vamos discutir lá no TCU. Faz uma defesa, manda para o TCU e fala, não vou cumprir por causa disso, disso, disso e disso. Entendeu? A gente argumentou. E é isso que ele está fazendo. Só que o que está sendo questionado, a gente nem chama de VPNI, a gente está chamando de parcela compensatória. Que são se esses atos são válidos ou não. É isso que está sendo questionado. Pois é, mas, aí, mas é isso que eu estou dizendo que está errado. Sim, ou seja, isto não importa mais, porque a questão foi consolidada numa lei.
E a lei não foi alterada. A partir do momento que você não cumpre o que está escrito na lei, está correndo uma ilegalidade. Essa questão pode ser para outras categorias que não tem uma lei garantidora. Não é o nosso caso. Entenda, nós vamos levar. Aí a gente só pode levar o argumento. Não temos que poder da caneta e não tem jeito, vamos levar. A minha preocupação é eles não aceitarem. Aí eu não vejo outra alternativa a não ser justiça, gente. Quando você fala, entendeu? Estão se prendendo muito na situação da audiência 12, que é inerente. E aí está derrubando. Uma coisa que foi que chamou atrás, nós já conseguimos, de certa forma, reverter, eles questionaram a publicidade da nomeação. Tá? A gente não conseguiu reverter, conseguiu descobrir que foi publicidade. Tá? Então isso aí já o sindicato descobriu, conseguiu derrubar. É mais um ponto que nós vamos buscar. Que houve a publicidade, mas foi o sindicato que foi mais para isso, que houve a publicidade. Não, isso cada um aqui individualmente colocou na sua defesa. Sim. Nós fomos atrás das nossas designações e colocamos as nossas designações. Questionaram que não havia publicidade, nós provamos que tinha publicidade. Nós fomos atrás disso também. Então tem toda uma série de coisas aí, para dizer como para comigo agora. O sindicato vem atuando e vem trabalhando. Eu só quero deixar claro que, primordialmente, eu entendo que, como é uma lei e como está expressamente, são direitos expressamente escritos nessa lei, quem deveria ter interpelado o TCU era os senadores, era o Senado, e não um agente administrativo do Senado. E isto não aconteceu. O presidente, a mesa diretora, dizendo, peraí, nós aprovamos essa lei aqui. É assim. Isso significa isso, ok? Entendeu? Acabou? Simples assim. Isso mataria, tá legal? Infelizmente não, mas o TCU não tem, o judiciário, mas não podemos fazer nada, nós temos. Essa abordagem não foi feita. Se conseguir convencer o presidente da situação, pode ele chamar para ele, suspende, consulta novamente o TCU até onde nós vamos. Ou até ele liga para o Carreiro. Sim, se o Senado Federal, não a diretoria, se o Senado Federal questionar e explicar, olha, isto é assim, o entendimento não pode ser contrário à lei. Reavaliem a situação, uma vez que vocês agora sabem que é assim, simples. Eu entendo que lá no TCU chegou a escala até da represália. Pô, nós não estamos recebendo, entendeu? É impossível você abarcar tudo que aconteceu por lá. As indecisões do Carreiro, numa hora é uma coisa, ele sofreu uma pressão de lá, não daqui. Porque toda a pressão aqui sempre foi favorável ao bom entendimento. Lá o que acontecia por lá, não tem. Talvez o sindicato saiba, mas eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Então é isso, né, Pedro? Obrigado pela presença aí. Acho que a gente vai conversar mais perto. Eu vou conversar com o pessoal aqui para entender direitinho. A gente vai no Fernando. Fica protelado dessa segunda. E a ideia é essa, tentar administrativamente, até o fim.